Olá, viva, bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Rádio Clube. Hoje tenho como convidado o Padre João Pedro Ribeiro, das paróquias de Arraigada, Ferreira e Frazão. Vamos estar aqui numa conversa a propósito da Semana Santa e também, claro, da Páscoa. Temos também outros temas para conversar ao longo dos próximos minutos. Desde já, bem-vindo, Sr. Padre, como está? Muito obrigado por me receberem e também envio o meu abraço e os meus cumprimentos para todos aqueles que acompanham a Rádio Clube Passos Ferreira. Muito bem, começo por lhe perguntar desde já como é que tem vivido este flagelo, a pandemia do Covid-19, como tem vivido os dias e também perante as famílias que lidam diretamente consigo. Tem sido um tempo bastante desafiante, é um tempo sem precedentes. Para mim foi uma mudança muito grande na minha rotina. Eu estava já habituado a todos os dias estar em contacto muito próximo com os meus paroquianos, em várias circunstâncias, nomeadamente na celebração da Eucaristia. Tive, juntamente com todos os portugueses e por esse mundo fora, de adaptar a novas circunstâncias, e com o passar dos dias também me fui habituando, de certa forma, a ter cuidados redobrados com a higiene das mãos, por exemplo, também trabalhar e a fazer passar mensagens que quero comunicar aos meus paroquianos através das redes sociais, nomeadamente do Facebook. Portanto, tem sido interessante. Claro que isto é uma circunstância e são situações que nos provocam alguma ansiedade, sobretudo porque nos recordamos das vítimas, das famílias das vítimas, daqueles que estão na linha da frente, o pessoal médico, os enfermeiros e também aqueles que trabalham em supermercados, nas bombas de gasolina, que dão, no fundo, muito de si para que o país tenha os serviços mínimos e não pare por completo. Para além disso, como é que, para além de estar em quarentena, acredito que tenha que se ausentar de vez em quando e também estar junto das famílias. Como é que tem sido esse contacto com segurança, com certeza? Eu tenho a felicidade de ter, de facto, paroquianos que são muito atenciosos e é raro o dia que não recebo telefonemas da parte de paroquianos a perguntar como é que eu estou e eu próprio também procuro ligar-lhes, sobretudo a paroquianos mais idosos que sentem muito a solidão destes dias de quarentena. Ligo-los, procuro falar um pouquinho com eles, escutá-los, sobretudo, e também dar-lhes uma palavra de esperança de que melhores dias virão, certamente. É uma Semana Santa em família, este ano ainda a fazer muito mais sentido esta semana e muito mais em família, as pessoas estão juntas. Como é que está a ver esta semana diferente dos portugueses e do mundo também? A perspectiva cristã e a nossa fé leva-nos a tentar retirar de uma situação objetivamente má e difícil algo de bom. E eu creio que muitas famílias estão precisamente a pôr em prática esta máxima. Ao longo desta semana, sei que muitas famílias aproveitaram para estarem mais disponíveis para escutarem uns aos outros, para rezarem em conjunto, para refletirem. Se calhar estão a aproveitar estes dias de quarentena, este tempo de epidemia, para recuperar algum tempo perdido. As nossas vidas têm sido, ao longo dos anos, destes últimos anos, muito agitadas. As famílias sentem, de facto, uma pressão muito grande em gerir o trabalho e a vida familiar. E, como digo, a perspectiva cristã, certamente que outras também, outras sensibilidades também procuram isso, mas a perspectiva cristã leva-nos a retirar de uma situação má frutos bons, frutos positivos. E eu creio que este estar em família pode ser benéfico em muitas situações. Acredita que depois de passarmos por esta pandemia, que as relações humanas vão ficar diferentes
estas semanas têm contribuído para as famílias estarem a fazer o que não faziam até agora, que é estar muito mais horas em conjunto com os filhos. Acredita que vai abrir as mentes das pessoas esta pandemia? É a única coisa que terá de positivo neste caso. Eu creio que haverá um mundo antes desta pandemia da Covid-19 e um mundo depois desta pandemia de Covid-19. Muitos analistas, muitos investigadores, muitos atores da política têm-nos dito isso mesmo. E eu creio que estão certos. De facto, esta pandemia está-nos a obrigar a repensar muitas coisas, nomeadamente está-nos a obrigar a pensar quais as prioridades de uma família, de uma comunidade, de uma nação. Creio que poderemos, se aproveitarmos bem este tempo, que repito, muito difíceis, muito dolorosos, podemos aproveitá-los para rever algumas coisas que estavam mal nas nossas sociedades, nomeadamente as sociedades ocidentais. E de que forma é que a Igreja Católica está a lidar com esta situação? O Papa Francisco convidou todos os cristãos a rezarem juntos. De que forma é que podemos ajudar o próximo nesta Semana Santa? Desde logo, nesta Semana Santa, poderemos ajudar o próximo tendo o máximo cuidado com as nossas deslocações. De facto, evitando violar aquilo que são as normas emanadas pelas autoridades, procurando ter um cuidado muito grande quando nos deslocamos, por exemplo, ao supermercado, a ter um cuidado imenso com a higiene, tudo aquilo que a DGS e as autoridades civis nos têm urgido a fazer. Depois, também, os cristãos podem ajudar e devem ajudar nesta Semana Santa e nas semanas que virão a seguir, procurando que ninguém sinta o peso da solidão. Nós criamos uma rede familiar muito próxima, muito atenta e devemos, de facto, procurar telefonar, fazer chegar mensagens às pessoas que estão mais isoladas, nomeadamente através de voluntariado, por exemplo, ajudando as IPSS e ajudando outras organizações que estão a fazer chegar alimentos à casa de pessoas que estão de quarentena, em isolamento. É através deste tipo de gestos que podemos, de facto, ser eficazes na ajuda. Era precisamente nesse apoio que eu ia referir, a solidariedade e também este apoio domiciliário que está a ser feito pela Igreja, neste caso também pelas paróquias de Frazão, Ferreira e Arregada. Tem sido muito solicitado neste apoio domiciliário? Nós, nas paróquias de Frazão, de Arregada e de Ferreira, temos centros sociais paroquiais e não cessamos a nossa atividade, simplesmente domiciliamos os serviços. Suspendemos, desde logo, no dia 12 de março, o centro de dia, o centro de convívio, o ATL, mas continuamos a prestar ajuda, a prestar apoio aos nossos utentes, agora nos seus domicílios. E como é que o fazemos? Fazemos levando as refeições aos nossos utentes e, em alguns casos, também ajudando-os na higiene pessoal e habitacional. Para isso, nós temos tido um cuidado extremo em ter o material de proteção individual necessário para que os nossos colaboradores, para que as nossas cuidadoras possam realizar o seu trabalho em total segurança. De facto, tem havido um aumento, um incremento de pedidos de apoio, porque há famílias que estão de quarentena, que estão em isolamento, porque um ou outro familiar foi diagnosticado com Covid-19 e nós temos dado resposta, fazendo chegar aquilo que as pessoas necessitam. Eu gostaria de falar num tema obrigatório e também numa iniciativa original, que era o Compasso sobre Rodas, que vai ser cancelado.
Aí. Correto. De facto, gostaríamos nas paróquias de Frazão, Arraigada e Ferreira dar uma pequena alegria aos paroquianos, passando na via pública, nas estradas, com a cruz do ressuscitado. Mas atendendo àquilo que foi emanado pelas autoridades de segurança e autoridades civis, de facto, esse tipo de iniciativas não está contemplado como uma iniciativa que seja permitida. E nós, como cristãos, temos também de ser bons cidadãos e cumprir com as leis, com as leis e normas emitidas pelas autoridades. Por isso, é com pena, mas também com sentido de responsabilidade que vamos cancelar. Ponderado bem os riscos, ponderado bem esses riscos, refleti e achei por bem que esta iniciativa seja cancelada. Melhores dias virão. Depois teremos tempo de dar uma alegria, certamente, aos paroquianos. Teremos com certeza uma outra alegria. Vamos levar Jesus Cristo até à família com uma transmissão diferente deste domingo de Páscoa que a Rádio Clube, juntamente com a Vigararia de Passos de Ferreira, vai realizar a partir da Igreja do Divino Salvador de Friamundo, a partir das 11 da manhã. Sr. Padre, o que é que vai acontecer nessa Eucaristia? Provavelmente, e acredito, com muito poucos sacerdotes presentes. Estaremos apenas os sacerdotes desta Vigararia de Passos Ferreira e depois um número muito reduzido. Estamos, de facto, em serviços mínimos, só vamos ter as pessoas que são absolutamente indispensáveis para que se possa realizar a Eucaristia. Vamos ter ainda cuidado aquelas normas que todos sabemos, de distanciamento, cuidado com a higiene, com o estoque, etc., sejam observadas a 100%. Mas é com uma enorme satisfação, com uma enorme alegria, que contamos com a ajuda da Rádio Clube Passos Ferreira para fazer chegar aos seus ouvintes e aos cibernautas que vejam a transmissão na página do Facebook. É com enorme alegria que estamos a celebrar a Eucaristia, sempre com os nossos paroquianos no nossa mente, no nosso coração. Rezamos por todos eles, ao Senhor Jesus, a quem pedimos que nos ajude, que nos dê força e dê perseverança para nós ultrapassarmos este desafio presente. Muito bem, vou só relembrar que pode ouvir esta transmissão amanhã, neste caso domingo, a partir das 11 da manhã, em 101.8 na Rádio Clube de Passos de Ferreira, e também pode assistir em vídeo no Facebook da Vigararia de Passos de Ferreira e também no Facebook da Rádio Clube de Passos de Ferreira. Sr. Padre, vamos concluir. Uma mensagem que queira deixar ficar para a população de Passos de Ferreira e principalmente, claro, para Arraigada, Ferreira e Frazão, que estão mais juntos do seu coração. Desejar-lhes uma Santa Páscoa em família, apesar de estarmos no meio desta pandemia, não deixa de ser Páscoa, não deixamos de celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, que é de facto o fundamento da nossa esperança. Fomos criados para a vida, fomos criados para a vida eterna, sabemos que todos transportamos uma cruz, mas também sabemos que estes sacrifícios dão sentido à nossa vida. Eu desejo aos meus paroquianos da Arraigada, de Ferreira e de Frazão uma Santa Páscoa. Estou sempre convosco, tenho-vos muito presentes no meu coração e tenho uma imensa saudade vossa. Mas em breve estaremos uma vez mais reunidos, certamente. Muito obrigado à Rádio Clube Passos Ferreira, obrigado, Sr. Filipe Peça. Uma Santa Páscoa para si e para os seus. Muito obrigado pela sua participação nesta entrevista aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. Nós estaremos aqui um dia destes com mais pessoas que fazem parte deste concelho que também está a viver de uma forma dramática esta pandemia do Covid-19. Muito obrigado a todos e voltamos um dia destes.